A paz do Senhor Jesus. Eu estava orando esses dias e esta manhã o Espírito Santo me fez acordar com uma palavra. Ele disse: perdão não é opcional. E ele disse: diga a todos. Eu sei que foi o Espírito Santo quem falou essa palavra aos meus ouvidos, ao meu coração. Eu já estava meditando sobre esse assunto há alguns dias, mas dessa vez isso veio de uma maneira muito forte ao meu coração. E o Senhor então me constrangeu a fazer este vídeo, porque Ele está voltando, porque Ele está... a sua volta, a sua vinda está muito perto e muitas pessoas estão despreparadas para a sua vinda e muitas delas devido a esse problema, o problema do perdão. Então ele disse ao meu coração: perdão não é opcional. Diga ao meu povo, diga aos meus filhos que eles precisam perdoar, senão eu vou ter de deixá-los para trás. Eu queria ler o texto de Mateus 18, 20 a 23. Então disse Pedro, a partir do verso 21, desculpe. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que lhe pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Esta é a conhecida parábola do credor incompassivo, que recebeu o perdão de uma enorme dívida e não foi capaz de perdoar uma pequena dívida de um conservo, do seu semelhante. Então, meu irmão, minha irmã, perdão não é opcional. Ele é imprescindível, é essencial, é uma das bases do Evangelho. O cristão que não perdoa
está se iludindo. Está se iludindo a si mesmo. Não importa o quanto ele faça, quantas igrejas ele abriu, quantas almas ele ganhou, quantas pessoas ele evangelizou, quantas cestas básicas ele distribuiu. Enquanto ele não resolver tratar desse problema e arrancar de si mesmo esta raiz de amargura, ele não terá paz e nem estará realmente apto para o reino de Deus. Vou abrir a palavra de Deus em Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Veja bem, meu irmão, minha irmã, o perdão para Deus é inegociável. Você não pode substituir o perdão por obras, por boas obras. Você nunca vai progredir espiritualmente, nunca vai crescer espiritualmente. Se o Senhor Jesus voltar e vier buscar a sua noiva, você não será arrebatado ou arrebatada se estiver preso à terra numa raiz de amargura. E algo mais grave ainda pode acontecer. Essa raiz de amargura pode puxá-lo para baixo, puxá-lo para o fogo eterno. Então, você tem que tratar disso. Isso é necessário, isso não é opcional. Isso, nesses dias que nós estamos vivendo, em que a volta do Senhor se aproxima, isto é urgente. Isso tem que ser feito rapidamente. Muitas pessoas evitam tratar da questão do perdão por estarem terrivelmente amarguradas, porque acham que isso é algo impossível de ser tratado. Mas eu quero dizer a você que é perfeitamente possível disso ser tratado. E eu quero aqui pôr abaixo muitos tabus com respeito ao perdão, com respeito a perdoar. As pessoas fazem algumas exigências, ou ensinam de uma maneira distorcida o princípio do perdão. E eu quero aqui, vamos dizer assim, desmistificar essa questão, quebrar esses paradigmas falsos com respeito ao perdão. O Espírito Santo cobrou isso do meu coração, porque isso é uma coisa urgente. Pessoas precisam ficar livres disso, dessa raiz de amargura. Como é que você sabe que você tem uma raiz de amargura? Se tem uma determinada pessoa que você não consegue nem citar o nome dela, quando você se refere a ela, você fala aquele cidadão, aquela fulana, você não consegue nem citar o nome da pessoa, isso é indício, é evidência de que você tem uma raiz de amargura no seu coração e você precisa se livrar disso rapidamente. Mas antes de mais nada, nós precisamos entender o que é o perdão. Existe um filme chamado A Cabana, que foi feito a partir de um livro que tem o mesmo nome, que foi inspirado nesse livro. Esse filme foi muito criticado por muitos teólogos que o consideravam um filme herético, como é que vamos dizer, um filme blasfemo, porque apresentava Deus como uma mulher negra, apresentava o Espírito Santo como uma moça asiática e Jesus como um jovem do Oriente Médio. E muitos teólogos o consideravam blasfemo,
dizendo que Deus, a Trindade, jamais poderia ser representada desta forma. Porém, a mensagem principal do filme, na verdade o tema principal do filme é o perdão. E afora essa representação que foi feita da Trindade, o ensino que o filme traz, a lição que o filme traz sobre perdão é extraordinária e é muito valiosa, muito preciosa. Muitos cristãos foram privados, foram até proibidos por muitos pastores de assistir esse filme devido às controvérsias que havia a respeito dele, e perderam uma importante lição. Acabaram sendo privados de receber uma ministração extraordinária sobre perdão, e são milhões de cristãos que precisam desta mensagem, que precisam entender sobre o perdão. No enredo do filme, um pai, ele tem a sua filha assassinada, estuprada e assassinada por um maníaco, um serial killer. E esse pai então se afunda, se enterra na amargura, no ódio, começa a se isolar das outras pessoas, começa a não corresponder ao carinho da sua esposa, dos seus filhos. E, conforme o enredo do filme, Deus resolve resgatá-lo desse poço profundo de amargura, de ódio, de angústia, de depressão, e o conduz a uma trajetória, ensinando-lhe o perdão por uma dolorosa trajetória, e Deus o conduz a uma situação em que ele possa perdoar aquele indivíduo que estuprou e matou sua filha. E também pedir perdão a todas as pessoas que ele feriu, que ele magoou, enquanto estava mergulhado na sua dor, na sua angústia, no seu ressentimento, no seu ódio, na sua depressão. Então, o filme ensina realmente as pessoas a entender o perdão, como é que ele funciona. Em primeiro lugar, o perdão, ele não tem nada a ver com sentimentos. O perdão é uma decisão que você toma. Perdoar não é esquecer o que a pessoa fez. Já ouvi muita gente dizer isso. Quem perdoa, esquece. Não é verdade. Deus não vai cobrar isso de você. Você não vai passar a gostar dessa pessoa que te feriu, que te magoou, como num passe de mágica, passar a amá-la, a gostar dela. Também isso não vai acontecer. Deus não vai te obrigar a conviver com essa pessoa, se isso, a não ser que isso seja absolutamente necessário. De repente essa pessoa é um cônjuge, é um filho, é um pai, uma mãe, um irmão. Mas ele não vai te obrigar pura e simplesmente a conviver ou a estar todos os dias com essa pessoa. Não é nada disso. Perdão não tem nada a ver com isso. Como eu falei, não está baseado em sentimentos. O perdão está baseado numa decisão de liberar perdão a pessoas que te feriram, seja qual for o grau de gravidade dessa ofensa. E você precisa disso. Você precisa perdoar. Jesus está voltando. Se você estiver preso a uma raiz de amargura, ele não vai poder te levar. E essa, como eu disse antes, essa raiz de amargura pode te puxar para baixo. Pode custar a sua alma. Então é preciso tratar urgentemente disso. Eu gosto muito de uma cena do filme A Cabana, em que esse pai, como eu falei, pergunta a Deus, no caso, como eu faço
para perdoar. E quando eu penso nessa pessoa, eu tenho vontade de matá-la. Eu tenho vontade de feri-la, de machucá-la. O senhor quer que eu passe a amá-la? Assim, de repente? E Deus então diz para ele: só que eu quero, neste momento, é que você tire a mão da garganta dele. Pare de amaldiçoar essa pessoa. Pare de orar a Deus até pedindo justiça e juízo contra esta pessoa. Abençoe esta pessoa. Cite o nome dela para Deus, dizendo: Senhor, eu quero perdoar essa pessoa que fez isso comigo. Eu quero liberar perdão no mundo espiritual. Então você deve citar o nome dessa pessoa ou dessas pessoas que te feriram, que te ofenderam, que te magoaram, que te fizeram um grande mal, seja de que natureza for. O que Deus quer nesse momento é que você solte a garganta dessa pessoa. Cite o nome dela para Deus e diga: Senhor, eu desejo perdoar esta pessoa. Eu quero que o Senhor arranque essa raiz de amargura do meu coração. E que isso seja sincero. E que você passe a orar por essa pessoa. Citar o nome delas diante de Deus e interceder por elas. E se porventura essa pessoa ou alguma dessas pessoas precisarem da sua ajuda, você não se negar a ajudá-la. De repente uma pessoa que te chateou muito, que te magoou muito, ou que não te ajudou no momento que você precisava, e de repente ela precisar da sua ajuda, Deus não quer que você chegue para ela e diga: ah, você não me ajudou quando eu precisei, eu também agora não vou te ajudar. Você me fez isso, você me fez aquilo, então eu também vou virar as costas para você, não vou te ajudar. Isso é exatamente o que Deus não quer que você faça. Jesus ensinou: se teu inimigo tiver fome, estiver faminto, dá-lhe de comer. Se teu inimigo estiver sedento, tiver sede, dá-lhe de beber. E assim amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Essa sua atitude fará com que o Espírito Santo queime dentro de você essa raiz de amargura, esse câncer, extirpe e te cure completamente. E você precisa disso, meu irmão, minha irmã. Precisa. Você não pode estar mais preso a nenhuma raiz de amargura. Perdoar, o perdão não é opcional. Você tem que perdoar. Se essa pessoa precisar da tua ajuda, você tem que ajudá-la. Você não vai mais desejar se vingar dessa pessoa. Você vai orar por esta pessoa e assim o seu coração vai começar a ser purificado, a ser limpo, a ser livre desse câncer, dessa raiz de amargura. É isso que o Espírito Santo quer de você, você que está preso a ressentimentos, a mágoas e a essa raiz de amargura. O Senhor quer te curar. Amém? Deus te abençoe. Pense-se nisso. Ore a Deus. O Senhor Jesus está voltando. Ele quer te levar com Ele. Mas você não pode estar preso nesta raiz de amargura. Deus te abençoe.